Olá, o meu nome é Gil da Costa Marques e eu sou o professor encarregado de ministrar as aulas do curso de Física 3 para Engenharia. A Física 3 é uma disciplina que estuda o eletromagnetismo. É basicamente eletromagnetismo. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto que é muito importante em relação a esse curso. Esse curso, ele faz muito uso de conceitos matemáticos, da matemática um pouco mais avançada, cálculo 2. Aqui, nós fazemos muito uso dos conceitos relevantes em relação aos operadores diferenciais de campo, o conceito de campo, o conceito de função de muitas variáveis e assim por diante. Ou seja, se pressupõe que o aluno tenha já uma base matemática. De outra forma, vai ser muito difícil acompanhar este curso. Claro que algumas coisas nós vamos explicar ao longo do curso. Decidimos, nessa primeira aula, apresentar o eletromagnetismo. E vamos fazê-lo abordando dois temas. O primeiro tema, diz respeito à relevância do eletromagnetismo. E o segundo, como indica o título da aula, vamos explicar o que é essa área do conhecimento, essa área da física, conhecida como eletromagnetismo. Nós vamos, a rigor, definir o eletromagnetismo em 3 níveis de profundidade diferentes. Então, vamos começar falando sobre a relevância do eletromagnetismo. Ora, tenho certeza que as pessoas, em geral, não se dão conta da relevância do eletromagnetismo. Todos os fenômenos, ou quase todos os fenômenos ocorrendo no nosso pequeno mundo, ocorrem por conta das interações eletromagnéticas. São poucos os fenômenos que estão associados à interação gravitacional, à queda dos objetos, o movimento dos projéteis. São exemplos de fenômenos que têm a ver com interação gravitacional. A atmosfera terrestre, mas a grande maioria, quase todos os fenômenos ocorrendo no nosso mundo, têm a ver com umas interações eletromagnéticas. Isso já dá uma medida da relevância do eletromagnetismo. Então, vamos continuar dando aqui alguns exemplos, né? Vamos começar por essa pergunta aqui. Como seria a nossa vida sem eletricidade? Pensem um pouco. Temos aqui uma geladeira, um televisor, mas são muitos os aparelhos. O fato é que, sem fazermos uso das leis do eletromagnetismo, explorando as leis do eletromagnetismo, das interações eletromagnéticas, nós hoje estaríamos vivendo numa fase que estaria muito mais próxima da Idade da Pedra do que do século XXI. Pode ser que eu esteja exagerando, mas o eletromagnetismo é que mudou o nosso modus vivendi. Hoje, vivemos com muito mais conforto do que pouco mais de 100 anos atrás, 150 anos atrás. E o que provocou essa revolução foi o entendimento das leis do eletromagnetismo, prever, construir dispositivos, fazer uso da corrente elétrica, de forma que o nosso mundo, depois de entendermos essa ciência, mudou.
para melhor, é claro. Isso, então, dá uma medida da relevância do eletromagnetismo. A química, por exemplo, é uma ciência que estuda átomos, moléculas. Átomos têm a ver com o eletromagnetismo. Na verdade, a química faz uso do conceito de interação eletromagnética, assim como a física quântica. A base de toda a química é eletromagnetismo mais física quântica. Porque nós estamos falando, por exemplo, no caso de uma reação química, de interações eletromagnéticas, como, por exemplo, a combustão do gás metano, por exemplo, gerando energia. Mas, de qualquer maneira, o que nós temos aqui são aglomerados de átomos que podem mudar esses aglomerados, né? Chamamos isso de uma reação química, mas toda reação química tem uma origem eletromagnética. A vida é puro eletromagnetismo. A gente pode ver o ser humano como um amontoado de cargas elétricas. É isto, é isto. É claro que estes amontoados de cargas elétricas, eles estão em pequenos aglomerados que chamamos de átomos, de moléculas, macromoléculas e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, vida é um fenômeno estritamente eletromagnético. E a luz? A luz. Ora, Maxwell foi quem entendeu que a óptica é um capítulo do eletromagnetismo. É isto. Óptica foi entendida a partir de Maxwell, que foi o primeiro a perceber isso, como sendo um capítulo do eletromagnetismo. Consequentemente, estudar a luz. Mais do que isso, entender as ondas eletromagnéticas diz respeito ao eletromagnetismo. Ora, temos muitos fenômenos atmosféricos, né, que envolvem aspectos do eletromagnetismo. Por exemplo, a formação ou numa tempestade, né, numa fase da tempestade, o que nós temos? Separação de cargas elétricas em nuvens do tipo cumulus-nimbus. Estas cargas, em algum momento, escoam para a Terra, são os raios. Os raios são cargas elétricas em movimento, de forma que o eletromagnetismo é fundamental no entendimento de muitos fenômenos naturais, né? E o calor? Calor também tem a ver com eletromagnetismo, porque é uma forma de energia, isso quase nunca se diz, eletromagnética. Mas isso é uma questão para se discutir num curso, né, de termodinâmica. E, finalmente, na tecnologia, agora estamos falando de materiais magnéticos, que são extremamente relevantes, né, para a memória dos computadores, por exemplo, né, materiais magnéticos do tipo supercondutores, semicondutores e, finalmente, materiais diamagnéticos, importantíssimos no caso dos supercondutores, para que a gente possa fazer uso de um meio de transporte extremamente rápido. Estamos falando do trem-bala. O fato é que o eletromagnetismo é extremamente importante no nosso mundo hoje.